Boa noite a todos. Hoje é domingo, dia 15 de março. O tema do nosso discurso hoje é Cansei. Cansei. Quero ajuda. Você sabia que a ajuda, meu amigo e minha amiga, você que tem nos acompanhado esses 5 anos pelas redes sociais, vocês que estão presentes, você sabia que a ajuda não vem do pastor? A ajuda não vem do bispo? A ajuda vem de você mesmo. Porque não adianta nós querer te ajudar e você não querer se ajudar, meu amigo. A gente vai lutar loucamente. Quem já tentou ajudar uma pessoa que ela não quis ajuda, você só se destruiu e teve estresse? Assim somos nós. Assim somos nós que pregamos o Evangelho. Eu já cheguei dias aí de eu estar em um estado de nervo, meu amigo. Estressante, porque eu queria ajudar e a pessoa não queria ajuda. E eu cheguei ao entendimento, uma maturidade, de que não é eu que ajudo ela, é ela que se ajuda. Se você não quiser, você não vai. Se você não falar assim, eu vou, você não vai. Amém? A Bíblia, ela é bem explícita e clara. Buscar-me-eis. Eu só vou achar se eu buscar. Eu só vou encontrar se eu procurar. Hoje, você tem conquistas na vida. Amém? Por que você tem conquistas na vida? Por que a senhora tem esse óculos aí, dona Raquel? Comprou. Fui lá, fiz exame e comprei. Amém? Você lutou por aquilo ali. Foi fácil? Não foi. Eu estou com esse óculos aqui fazer 2 anos, já passou o tempo. Mas foi caro, então eu vou usar com gosto. Não vou dar mole. Não é? Ah, mas já passou do tempo, o olho lacrimeja, mas vamos usando. Pelo menos ele escurece no sol. O que é bom, você dá valor. Só que muitas das vezes nós estamos dando valor ao que não presta, o que acaba, o que é passageiro. Amém? Existe um espírito chamado santo. Todos os dias ele tenta alcançar a mim, tenta alcançar você. E você não sabe disso. Quando um versículo bate a porta dos teus smartphones, é ele. Quando um louvor do vizinho dá de entrar aos seus ouvidos, é ele. Quando vem um pensamento do nada, tenho que ir para a igreja, meu tempo está acabando aqui fora, é ele. Aleluia. Mas só que as pessoas, meu amigo e minha amiga, ela tem se resistido. Ela tem resistido. O que faz uma pessoa resistir? Orgulho, prepotência, arrogância. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. O estreito, talvez você não sabe nem o que eu estou falando. Você não observa a economia. O estreito aonde a tua economia passa, foi fechado. Foi fechado. Lá em outro país fechou, o Brasil se lascou. Daqui uns dias você vai começar a ter falta de comida. Daqui uns dias você vai começar a ter falta de dinheiro. Amém? Mas o nosso Deus é inesgotável. Ele é inesgotável. Eu
eu tenho sido cuidado por esse Espírito Santo 32 anos. Ele me falou um dia: vou te dar uma família. E me deu. Ele falou um dia, quando eu estava fazendo uma obra, ele falou assim: você vai ser pastor, você vai pregar. Eu me alegrei. E anos se passou e eu estou aqui. Nada disso era programa nosso. Porque se você não sabe, eu tenho pavor disso daqui. Alguns anos atrás, botar a mão em um microfone, quando eu vejo essas crianças de 15 anos botando a mão no microfone, eu fico maravilhado. Porque isso aqui para mim era um pânico. Eu tenho alguns anos que eu estou botando, anos não, meses segurando o microfone, porque eu sempre preguei a palavra sem isso. Mas Ele me deu poder para segurar isso daqui. Deus, Ele está te dando poder hoje para esse estreito que está se fechando dentro de você se abrir novamente. Você sabia que o Espírito Santo tem saudade de você? Quando você louvava, quando você servia, quando você falava assim: vou à casa de Deus, quando você tocava o seu teclado, quando você levava aquela ofertinha, para você era pequenininha, mas para Ele era grande. Ele do trono dele, ele olhava assim, ele se alegrava, ele aspirava a sua oferta. Mas hoje Ele te procura, Ele não está te vendo mais. Você sabe o que encobre a gente de ver Deus e Deus de ver nós? Pastor, Deus vê todas as coisas. Eu sei, meu amigo, eu estou tentando te ensinar e te abrir a mente. Não tenta usar a sua inteligência completa para um discurso simples e direto, não. É o pecado. Ele encobre você de ver Deus. É o pecado. Essa perturbação aí, que está aí, aquela confusão maluca, vou sumir, vou sumir. É o pecado. Mas pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Só em você deixar de fazer o bem, você já está cometendo o quê? Pecado. Mas que bem é esse? De ajudar o próximo. E quem é esse próximo? É você mesmo. É você mesmo. Quando você tem ódio, quando você tem ciúme, inveja, raiva, esse coração é de quem? É de Deus? Não, é do diabo. Você está dando os frutos do diabo. Mas quando você acolhe, ama, se preocupa, você intercede, quando você orienta, quem é que está te usando? O Espírito Santo. Olha só o que está escrito aqui no site. Cansei, quero ajuda. Muitas pessoas na Bíblia chegaram a um momento de cansaço, dor e desespero, não é? Quem já ficou desesperado? Eu já, meu amigo. O coração, o ar querendo ir embora, a ansiedade, sabe aquela ansiedade do pensando que vai morrer? Sabe o que é isso? Pensamento acelerado. Você está pensando muita coisa ao mesmo tempo. Você está querendo diluir muita informação na sua cabeça ao mesmo tempo. Quero resolver isso, quero resolver aquilo, quero resolver. Mas você não resolve o seu problema emocional. Você sabia disso? Às vezes, olha para mim, você precisa conversar. Você sabe por causa de que eu não colapsei ainda?
E não vou porque eu converso. 3 horas da manhã, talvez você está acordado lá que nem um zumbi, sem sono. Eu estou conversando com a pastora Rose. Eu estou planejando. Eu estou falando de você. E muitas das vezes eu estou falando mal de você. Hã? Não é verdade? Estou falando, como assim, pastor, mal de mim? Porque não mudou ainda, meu Deus. O que nós temos que fazer? Porque não se decidiu ainda, Senhor. O que nós temos que fazer? Aí Deus fala, o problema não é você. O problema não é você. Amém? O problema não é você. Pega para mim um copo lá, meu filho. O problema não é você. O problema não é Pode ser. O problema não é você. O problema, segura para mim, meu filho, aqui, que eu vou demonstrar aqui. Fica em cima desse negócio aqui e bota para fora aqui. Fica em cima, sobe aqui em cima. Deus, bota o copo ali. Deus quer derramar sobre você, mas Ele está conseguindo? Por que não está conseguindo? Orgulho, pecado, prepotência, ódio, arrogância. Tira tudo isso agora. Aí Deus, Ele faz o quê? Ele começa a tirar os problemas, Quando você chegar nesse nível aqui, é o nível que você pode ajudar alguém. Porque você já está o quê? Transbordando. Aleluias. Amém? E enche para mim isso aqui, meu filho. Mas só que você está com uma proteção. Você está com uma coraça. A coraça foi o trauma que você sofreu lá na frente. A decepção, a traição. Falar de traição, mas sabe o que é? Dificuldade? Nós sabe. O que você vive, nós já viveu. Amém? O que nós não vivemos, nós vamos compartilhar junto para poder ter experiência. Então, se você não tirar essa proteção de dentro de você, você não vai viver, meu amigo. Você não vai viver. A sua falta não é os bens materiais, porque você tem. A sua falta é que você precisa reconhecer. Faz essa perninha, meu amor. Essa perninha, isso. Bota isso aí, bonitinho. Bem? Então, você precisa confessar. Cansei. Quero ajuda. Aí ele diz assim, ó. Quando perceberam que não podia mais sozinho. Aqui nós temos 2 pastores dentro de casa, né? Você imagina 2 pastores dentro de casa. É uma guerra, né? Fogo para tudo quanto é lado. Mas quando um está necessitado, o que nós faz? Nós pedimos ajuda um ao outro. Rose, bota a mão aqui na minha cabeça aqui. Manda embora essa perturbação, essa tribulação. Às vezes o orgulho bate, não é? Aí tu foge devagarzinho, aí vem aqui pro altar, Senhor, tira isso de mim, tira essa guerra dentro de mim, tira essa tribulação, e Deus não tira. Por que Deus não tira? Porque você tem um companheiro, você tem que aprender a pedir ajuda, você tem que aprender, não depender das pessoas, mas pedir ajuda. Você tem que ser dependente de Deus. Jesus, ele falou uma certa vez assim: sem mim, nada podeis fazer. Nada neste mundo substitui a presença de Deus dentro de você. Você tirou essa presença, não foi ele que saiu por conta própria. Aí diz assim, ó: buscaram ajuda de Deus. Ele respondeu. Esse tema mostra que reconhecer que precisamos de ajuda não é fraqueza, é começo de milagre. Existem certos requisitos, tá bom? Para
você ter Deus dentro de você, existem uns certos requisitos. Quem sabe qual é? Ninguém? É só você chamá-lo. Senhor, entra dentro de mim. Tira essa tribulação da minha cabeça. Tira esse aperto do meu coração. Eu reconheço que preciso do Senhor. Eu reconheço que só tenho te entristecido com as minhas atitudes, com os meus pensamentos. Ah, meu amigo, ó, tudo isso some. Porque você usou o poder sobrenatural da fé. É simples. É tão simples que as pessoas não querem o quê, pastora Rosa? Fazer. É tão simples. Tá que nem na mão. Lá no meu país, Havana, o melhor rio limpinho, que eu mergulho nesse rio sujo. Não, eu me livre ali. Estranho. Às vezes a tua resposta está onde você despreza. Às vezes a sua resposta está nesse pensamento que Deus fala contigo todos os dias. É necessário que você se quebre para que você se reconstrua. Tem coisas que tem que ser quebradas para ser reconstruído. Eu era um homem quebrado, sentimentalmente, fisicamente. A pastora Rosa era uma mulher quebrada. Talvez você pense que tem problema. Você quer trocar comigo? Me dá os teus problemas e viver o meu? Os teus problemas são físicos. Os meus é espiritual. Eu luto contra as potestades, os principados, todos os dias. Você luta contra os boletos bancários todos os dias. Você luta contra a louça que você tem que lavar todos os dias. A minha luta é outra. A minha luta é te mostrar o caminho. Eu não sou o caminho. Eu te mostro o caminho. E o caminho se chama Jesus. Ele está esperando você chamá-lo. Existia uma certa mulher que ela tinha um problema de hemorragia. Não é semelhante ao problema que as mulheres têm mensalmente de 7 dias, 14 dias. A gente aí fica até um mês, né? Mas a Bíblia diz que ela colocou Deus em último lugar. Ela gastou tudo que tinha. Ela só conseguiu ver Jesus quando ela perdeu tudo que tinha. A Bíblia diz que ela não falou com os discípulos, ela não falou com Jesus, ela falou com a sua própria consciência. Se eu apenas tocar nele, eu vou ser curado. Ela tocou e ela foi curada. Quando ela foi curada, Jesus deu um grito: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E o discípulo carnal, mundano ainda, disse: Senhor, todo mundo te aperta, todo mundo te sufoca. E o Senhor diz: quem me tocou? Quem tocou em mim tocou diferente. Você tem que tocar em Cristo diferente. Como,
pastor e o toque em Cristo? Sendo sincero. Falar para ele a verdade. Confessar para ele o pecado que você tem. Tudo. E muitas das vezes, só confessar para ele basta. Quem concorda que basta? Vamos lá, pessoal. Se errar, eu vou falar que você errou. Quem concorda que só confessar para Jesus basta? Ninguém concorda? Uns aos outros. É necessário você trocar uma ideia com a pessoa de confiança. As pessoas aí, elas estão vendo os pastores, os bispos como um problema. Elas confessam para o estranho, mas não vêm confessar para as autoridades. O estranho tem bênção para te dar? O estranho vai te tribular mais ainda. Mas quando você confessa para uma autoridade, se você tem uma posição, talvez ela vai te remover. Talvez não vai. Amém? O segredo é sinceridade. E a Bíblia diz que essa mulher, ela foi curada. O outro é o centurião. Ele estava guardando Paulo no cárcere. Paulo foi preso para libertar uma família. Foi pregado terça-feira, não foi? Foi terça ou quinta? Quinta. Às vezes você vai passar por um problema para ajudar alguém, para libertar alguém. Você sabia? Às vezes você está tão cego que não consegue enxergar isso. Aí ele diz assim, ó: quando a pessoa chega ao limite, quando ele viu que as portas da cadeia se abriram, ele pegou a espada para o quê? Para se matar. A Bíblia diz assim, ó, Atos 16, 27. Atos 16, 27. Pastor, porque o senhor não leu da mulher hemorrágica? Você lê em casa. Eu vou ler do centurião. Amém? Eu tenho 10 coisas para ler aqui, mas não vai dar. O meu tempo acabou, a reunião já vai acabar já. Atos 16, 27. Diz assim, ó. Diz assim: o carcereiro despertou do sono. Você tem que despertar deste sono aí. E vendo aberta as portas das prisões, da prisão. As portas, elas estão, olha para mim aqui, elas estão o que agora para você? Olha para mim, pessoal. Elas estão o que para você, que a Bíblia diz? Aberta. É só você entrar. As portas da prisão. Puxou o quê? A espada e ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Talvez você está com o pensamento de se matar. Você pensa assim: se eu me matar, vai acabar tudo isto. Tu que se engana. Tu que se engana. Do outro lado, para quem se mata, é fogo e enxofre. Existe um lugar reservado para os suicidas. Tormento por toda eternidade.
É melhor você se matar ou você se entregar para Jesus? É simples, pessoal. Aí ele diz assim, ó. Perdão, outra coisa que o Espírito Santo tinha me falado. A espada, muitas das vezes, é as suas palavras. Sabia que muitas pessoas estão passando problema hoje pelo que falou? Falou demais. Pensou demais. As pessoas, elas têm se destruído pelo que fala. Tá tudo ruim. Olha só. Tá tudo ruim. Nada vai bem para mim. Ela está determinando que tá tudo ruim, nada vai bem. Pô, não tem um tostão. Tô zerado. Você vai ficar o quê? Zerado e amarrado. Você tem que determinar coisas boas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Você sabe por causa de que você vive falando coisas ruins? Porque você não lê a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você estaria com versículos na cabeça. Você estaria com a palavra de Deus na tua mente. Vou te dar uma terapia boa para você sair dessa pressão que você está vivendo. Lê a Bíblia todos os dias. Por onde eu começo? Por onde você tem que começar? Lendo. Ah, mas qual é o livro? O livro que você tem que ler. Lê ele. O Espírito Santo vai guiar você. Eu não vou falar para você que é aquele, que é esse ou que é aquele outro. Mas lê. A Bíblia não tem o melhor, a melhor livro ou o pior livro. A Bíblia tem que ser lida e praticada. Amém? Aí você vai ver, você vai passar a ter segurança, seu linguajar vai começar a mudar, seus pensamentos vai começar a mudar, o teu sangue ele vai começar a correr normalmente dentro das tuas veias, ela não vai acelerar o sangue dentro de você. Você sente essa pressão calórica dentro de você. É uma pressão louca. Por quê? Porque o teu coração está batendo muito rápido, então o sangue está circulando muito rápido. Amém? Aí diz aí, ó. Mas Paulo gritou bem alto. Se você ouviu a minha oração agora há pouco, quem ouviu? Eu falei baixo, bem alto. Não te faça mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Amém? Amém. Nós estamos aqui. Estamos aqui 300 e... Quanto tempo tem um ano? 360 dias. 60 dias? 365 dias, um ano e um ano bissexto, 366. 360 é isso que ele falou aqui. Você só não tem ajuda porque você não quer. O telefone está ligado 24 horas, 365 dias. Você só não muda porque você ainda não quis. A Bíblia diz assim, ó. Então o carcereiro, tendo pedido uma o quê? Luz. Luz. Amém? Amém. Quantas luzes nós temos aqui hoje? Todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna o quê? Luz. Você sabe por causa de que a sua luz está apagada? Quem sabe? Seus olhos. É mau. É ruim. É perverso. Você não consegue botar os olhos numa pessoa e não ter bons pensamentos. Não presta. É isso. É aquilo. Não te agradou? Não presta. Mas muitas das vezes, quando não te agrada, é o que Deus quer. É que não te agrade mesmo. A Bíblia diz assim, ó.
Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo é o quê? Todo o corpo, meu amigo. Coração, mente, fígado, tudo. Tudo. Até na hora de você fazer cocô, você vai fazer com gosto. Porque você está todo iluminado. Pastor, que heresia. Heresia para você. Já está com maus olhos. Está em pecado. Talvez essa minha palavra aqui não serviu para você, mas serviu para uma pessoa lá do outro lado do planeta. Que está com medo de fazer necessidade. Amém? Então você tem que ter uma mente iluminada. E a mente iluminada não é você vir um dia na igreja. A mente iluminada é você andar conectado com Deus aonde? Lá fora. Eu não estou aqui para te agradar. Eu não estou aqui para te agradar. Nós estamos aqui para te alertar. Se você não tiver um bom pensamento, bons olhos, você sempre vai ficar tirando os óculos e questionando o que nós falamos. Amém? Gostou? Mexi com ele hoje. Tempão que eu não mexo. Amém? Amém. Você é de Deus. Amém. Você só precisa acreditar nisso. Ele diz assim, ó. 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para o quê? Ser salvo. Se batizar nas águas e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu já sou batizado. Olha a linguagem hoje aí. Eu já fui batizado, mas e aí? Eu já fui batizado, mas está fazendo tudo de errado, pô. Ele já foi lá, matou, roubou, xingou, brigou, se prostituiu, fez o 7, o 8, o 9. Só não fez o 10 ainda porque Deus não deixou. Então você precisa ser restaurado. Amém? Amém. Você limpou sua casa ontem? Olha para mim. Limpou sua casa onde? Ontem. Ontem foi o quê? Sábado. E hoje? Limpa de novo. Assim é o ser humano. O batismo nas águas é um simbolismo de entrega. Amém? Amém. Você está mostrando para o mundo que você está o quê? Negando ao mundo e se entregando para Jesus. Você precisa se batizar urgentemente. Eu lembro uma vez que aquele menino ali, o obreiro João, pode falar menino, não pode? O João, ele ouviu uma palavra e falou que queria se batizar. E o batismo do João não foi lá na cachoeira não, pessoal. O batismo do João já tinha acontecido há muito tempo. Eu desci e subi. Falei: você quer se batizar, meu filho? Quero. Peguei um copo com água. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Seja batizado. Já está batizado. Se morrer amanhã, vai ser salvo. A cerimônia foi lá na cachoeira, mas o batismo dele foi nesse altar. Muitos acham isso um absurdo. Muitos acham isso uma heresia. Amém? Mas a fé, ela sempre vai confrontar o ser humano. E esse homem, ele queria saber o que precisava para ser salvo.
Talvez você está desesperado, está desesperada, está sem paz, você está sem equilíbrio. Então, para que você possa ser salvo, primeiro você tem que ter bons olhos. Segundo, você tem que se entregar de verdade. Não existe conversão sem entrega. Não existe mudança sem luta. E outra, pastor, vai acabar a luta? Vai piorar. Vai piorar. Mas com um detalhe, você passa a ter o quê? O poder. Paz. Você fala assim, sai, vai sair. Você fala assim, abençoa, Senhor, Ele vai abençoar. Abre aquela porta, Senhor, vai abrir. Mas não para te agradar. Deus, Ele nunca pensa em uma pessoa, Ele pensa em um coletivo. Amém? Talvez você está inquieto. Mas quando a gente começa a ficar inquieto é porque a palavra está o quê? Está futucando aonde não é para futucar. Quem já se sentiu incomodado dentro das reuniões? Eu lembro que, olha, mexia para lá, mexia para cá, mexia para lá. Por quê? Porque a palavra estava só o quê? Confrontando aquilo que eu estava pensando. Amém? Perdoe, pessoal. Perdoe os seus inimigos. Perdoe aqueles que te ofenderam, os que te traíram. Você vai ter paz. Mas eu sou esse homem desse jeito ruim, essa mulher desse jeito, porque já me traíram demais. Você sabe por causa de que Jesus falou assim? Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Era por quem que Jesus estava pedindo perdão? Pelos pecadores? Ele estava querendo partir deste mundo em paz. Se você morrer com esse coração do jeito que está, você vai para o inferno. Você vai para o quinto dos infernos. E lá você vai sofrer eternamente. Pastor, não tem uma palavra boa, doce não? Doce só na barraca do Boca. Amém? Aqui é amargo. Aí diz assim para finalizar. Passei do meu tempo, me perdoa, 8 minutos. Diz assim, ó. Não, agora eu vou para o site. Só vou te dar a explicação agora. E o carcereiro tirou a espada que queria matar-se, mas Paulo chamou e não faça isso. Então perguntou, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? O carcereiro achou que tinha perdido tudo e pensou em tirar a própria vida. Mas naquele momento ele pediu ajuda. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem um plano para salvar e restaurar. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo, ele me usou.